Graça e paz, irmãos. Vamos para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e vamos fazer uma oração, como de costume, para que o Espírito do Senhor, mediante a nossa fé, possa entronizar-se a cada um de nós e valer a pena o estudo da Palavra de Deus em mais esta manhã de domingo. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por nos ajudar, nos fortalecer, que venhamos a buscar a Tua graça e a Tua misericórdia preciosa em nossas vidas, que possamos contar sempre com Teu apoio, que possamos crescer na fé e em tudo que diz respeito à mesma, que possamos olhar firmemente para o Senhor, não para as circunstâncias do mundo que nos cercam, que possamos ajudar aqueles que precisam nas várias circunstâncias desta vida e nas várias necessidades que têm afligido muitas pessoas e que nisso possamos cumprir com o ID que o Senhor mesmo nos ordenou. Fica conosco agora nestes momentos, mais uma vez, como sempre pedimos costumeiramente, e que o Senhor possa contemplar a cada um de nós segundo a Tua graça misericordiosa. E é no nome do Senhor Jesus que nós fazemos esta oração. Amém. Vamos então iniciar a parte 2 do tema que se iniciou no último domingo, denominado Fantasmas. Nós havíamos terminado os primeiros relatos com a história de Samuel, da aparição de Samuel, descrita lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, junto à médium, adivinha, de uma cidade chamada Endor. O curioso dessa história, todos vocês lembram ou podem revisar se for o caso, a parte 1, é que o inferno, segundo os hebreus e os judeus, o inferno é um local no fundo da terra, num buraco aonde habita Beelzebu e todos os seus comandados. O céu, então, é o oposto. E por tradição, nós sempre olhamos para o céu onde está Deus, acima. E na cultura popular, quando se fala em inferno, se olha para algum lugar, e este lugar é as profundezas da terra. Neste sentido, em algum lugar. Lá no céu, nós temos relatos bíblicos que dois personagens que morreram no Novo Testamento, Lázaro e o rico. Lázaro só comia as migalhas do rico e Lázaro, então, morrendo, foi para o seio do pai Abraão. E o rico também, tempos depois, morreu e foi para o inferno. Num relato de Lucas, capítulo 16. Note que o rico, quando estava no Hades, avista Lázaro no seio do pai Abraão, e eles estavam juntos, descrito neste capítulo 16 de Lucas, no versículo 22. Então, o rico avista Lázaro. Para ter esta visão, no versículo 23, nós vemos que o rico, melhor dizendo, para ver a Lázaro, teve que levantar os seus olhos. E se para você ver alguma coisa você precisa levantar os seus olhos, é porque você está num lugar mais baixo do que o local para onde você olha. Ele está numa posição inferiorizada.
Como Samuel, um ungido do Senhor, salvo, uma pessoa que trabalhava na causa de Deus e por seus frutos, evidentemente, ao morrer, estava salvo, como que ele pôde, ao ser invocado, vir das profundezas da terra para falar com o rei Saul? É muito estranho isso, quando você faz esta analogia, esta comparação. Fora isto, ninguém que morre tem ordem de Deus para dar consultas a quem quer que seja. Vejam, na Bíblia, a linguagem de hoje, cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Então, viveu, morreu, segue-se o julgamento desta alma, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 27. Um outro versículo. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreva isto, felizes os que descem agora, ou melhor, desculpe, felizes os que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus. Eles descansarão dos seus trabalhos, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços, segundo Apocalipse 14, 13. Então, depois que se findou esta vida, o que você fez para a causa de Deus está feito. O que você não fez, tarde demais. Não é mais possível regressar para consertar absolutamente nada ou fazer aquilo que foi deixado para trás. Para aquelas pessoas que nós citamos na parte 1 deste estudo, hoje estamos desenvolvendo a parte 2, eu citei pessoas que estavam, segundo o folclore, segundo o que dizem nas aparições de fantasmas na face da terra em alguns locais, pessoas que presenciaram a morte de uma pessoa e estavam lá os fantasmas delas reivindicando justiça para aquele evento que havia já passado. E aí há quem não concorde com isso. Ok? Sem nenhum problema. Não estamos defendendo aqui a existência real de fantasmas, de pessoas, na categoria fantasmagórica. Mas olha só o que nos diz a Bíblia. Eles gritavam com voz bem forte, assim: Senhor Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás o povo da terra? Quando castigarás os que nos mataram? Aquelas pessoas que nos feriram mortalmente? Isso em Apocalipse 6:10. Então, subentendemos que as almas podem gritar e pedir justiça a Deus por terem sido tiradas desta vida antes do tempo pré-determinado por Deus para elas. Este relato é pela quebra do 5º selo apocalíptico. E João contempla estas almas que haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho, enquanto aqui estavam. Apocalipse 6:9 nos descreve isto em equiparação a esse folclore que nós citamos na parte 1 desse estudo. Então, quem são estes fantasmas que assombram as pessoas, se nenhum ser humano pode voltar da morte, de acordo como nós acabamos de citar há pouco em Hebreus 9:27, a ordem emanada por Deus para os que morrem? A palavra de Deus também nos adverte que os espíritos imundos vagueiam por este mundo em lugares áridos e secos, ou áridos secos, porque é o mesmo significado, procurando lugar para descansar. Descansar de preferência no corpo de alguém. Mas se não encontram, cogitam em voltar para o corpo de uma outra pessoa ou da mesma pessoa de onde já saiu. E então, encontrando a casa arrumada, vai e traz outros 7 espíritos piores ainda.
E sendo assim, o estado daquela pessoa tornar-se-á pior do que já esteve antes, segundo nos afirma Lucas capítulo 11, versículos 24 até 26. Sabemos biblicamente também que Satanás e seus anjos podem se transformar até em anjos de luz, segundo nos relata a segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Nós sabemos que Satanás pode se transformar em um anjo de luz, porque na verdade ele não o é. Satanás, segundo o profeta Ezequiel, perdeu toda a sua formosura que ele possuía enquanto estava junto com Deus. Então Satanás se transformou numa figura horrenda, se você ler o livro de Ezequiel. Mas ele consegue novamente transformar-se, metamorfizar-se em anjo de luz, sendo que ele não é mais um. Quero aqui contar brevemente o relato de uma pessoa que disse, embora tendo uma religião cristã, ela foi em busca de um auxílio espírita, porque ela estava com saudades do marido que havia falecido. Então, driblando os dogmas cristãos da sua religião, ela resolveu falar com um médium espírita, e este então, sabendo da história, invocou o seu marido e falou: eu vou ver qual é o recado que ele tem para você. Eu estou sintetizando bem a história. Então ele põe a mão aqui assim, como médium, e começa a escrever os relatos do marido desta pessoa, que estava já lá na eternidade, e ele disse para ela que ele via o estado tristonho dela e agoniado pela sua falta, mas que ela não deveria se preocupar porque ele estava bem, estava se tratando num hospital e estava quase para receber alta deste hospital espiritual e alcançar a plena luz. E o curioso disso tudo, e ela relatou, era o meu marido que estava ali falando comigo do além, porque o meu marido, ele me chamava nos momentos que nós estávamos a sós, momentos de carinho. Meu marido me chamava de Pimpolinho, meu Pimpolinho, um exemplo, não sei se era esse o nome. E qual não foi minha surpresa, disse ela, quando o médium disse: o seu marido está lhe chamando pelo nome de Pimpolinho. E ela não disse isso para o médium. Quem foi que disse? Então nós temos fatos como esses que são verídicos, isso aconteceu. E ela então estava certa de que o espiritismo, embora ela tivesse uma outra religião, mas ela estava certa de que o espiritismo é um fato positivo do qual pode se valer para falar com os mortos. E biblicamente isso é impossível. Então, quem falou com ela? Alguém que se fez na figura de um fantasma, através de um médium contemporâneo. Igualzinho a médium de Endor, citada em 1 Samuel capítulo 28. O próprio Jesus foi confundido com um fantasma em Mateus 14, 26. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E nós dissemos, ou escrevemos este versículo no finalzinho da parte 1 deste estudo. Se você olhar lá, você pode ver. Eles pensaram que Jesus era um fantasma. Para os negócios do mundo secular, sabe você o que são fantasmas? Não os negócios espirituais, mas os negócios deste mundo. Fantasmas nos tempos atuais é você ter que remar contra a maré por ser adepto daquilo que é certo, porque o certo passou a ser errado e o errado passou
a ser certo. Isto é um tremendo fantasma. Fantasma é você conviver num país com um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo, que é o nosso caso. Fantasma é você pertencer a um país que ocupa o segundo lugar do mundo em pior distribuição de renda. Aqui quem é rico fica cada vez mais rico e os pobres ficam cada vez mais pobres. Fantasma é você ter mais de 1 milhão de mortes pelo coronavírus e mais de 33 milhões de pessoas contaminadas. E o seu país ser o segundo maior contribuidor disto neste ranking mundial, nesse score. Isto sem contar inúmeras outras possibilidades reais que temos em volta de nós no dia a dia. Isto pode nos causar assombro, muito assombro, estes fantasmas. E aí você vai dizer assim, mas fantasmas não existem, como se causa assombro? Você pode entender isto melhor quando você vê a definição da palavra assombro, que não se aplica apenas no mundo sobrenatural, mas também no mundo secular, como eu acabei de citar, e que pode significar causar espanto ou admiração. Isso é um assombro. Quando você fica espantado ou admirado com alguma coisa, você fica assombrado. Você pode usar esta palavra, não só quando você viu um fantasma, supostamente falando. Ou também pode estar ligado a pessoas ou coisas que causam medo, dúvida ou terror. Hoje, mais do que nunca, precisamos tomar cuidado com os muitos fantasmas que andam rodeando as igrejas também. Assim como aconteceu com os discípulos naquele barco em meio à grande tempestade, se não tomarmos certos cuidados, todos nós corremos os mesmos riscos dos apóstolos naquele dia tempestuoso, por estarmos com Jesus, falarmos com Jesus, andarmos lado a lado com Jesus e não reconhecermos Jesus, ou dizermos que ele é um fantasma, assemelhando-se àquele episódio. Assim como aconteceu com os discípulos naquele barco em meio à grande tempestade, podemos ter também este risco em nossas vidas. Para muita gente, se aspirações ou desejos desta vida não são prontamente atendidos por Deus, tudo que pertence à vida cristã vai tornando-se pouco a pouco em um fantasma. Não sejais somente ouvintes, mas pratiquem a palavra, porque se alguém somente ouvir e não praticar, torna-se semelhante a alguém que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como é, ou seja, tudo tornou-se num lugar comum. Como você se vê todo dia e toda hora, certas particularidades da sua fisionomia você nem lembra, porque você viu rapidamente, já se acostumou, saiu e esqueceu dela. Esse é o grande significado deste versículo, quando inserido na palavra de Deus. Se a palavra tornou-se virtual para você, seu efeito se apagou sobre sua vida. Tornou-se então como um fantasma. Uma pessoa certa vez disse para mim, e isso é um fato: sabe, não sei se venho à igreja por causa de Deus ou por causa das pessoas. Eu diria, sem julgar esta pessoa, que nem por uma das duas causas, mas
por uma terceira causa. Por costume, por protocolo, por obrigação. Quando não se pratica a fé, ela não cresce, ela atrofia. E a palavra de Deus nos deixa muito claro tudo isto. Citando esta atrofia, inclusive em outras palavras. As respectivas obras também não aparecem. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, segundo o Tiago, capítulo 2, versículos 17. Sabemos, todavia, que não somos salvos por obras, mas pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Se fosse assim, os ricos estariam numa vantagem muito grande, porque eles têm muitas possibilidades de fazer obras e mais obras, em detrimento daqueles que não têm dinheiro e ficariam privados de fazer obras mesmo que o quisessem. Então, isso não é humano, vem de Deus, é de cima para baixo e não de baixo para cima. Porque foi Deus quem nos fez e, sendo unidos com Cristo Jesus, nos criou para fazermos o bem, evidentemente, que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2,10. Então, não estamos fazendo mais do que a obrigação quando tratamos de praticar o bem. Somos salvos, então, para as boas obras e não pelas boas obras. Aqui vemos a associação que há entre o que foi escrito para o povo de Efésios, da cidade de Éfeso, os Efésios, e na carta de Tiago sobre estas questões. E complementando então de uma forma mais clara. Se a fé prevalece sem as obras, acontece um fenômeno. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ação está morta. Tiago 2, 26. E só neste caso é que nós podemos aplicar aquele jargão popular. Fé demais não cheira bem. Exatamente quando você aplica esta questão deste versículo aqui, associado ao de Efésios também. E só o que morreu pode tornar-se um fantasma teoricamente. Todos concordam, né? Assim é com a fé, as obras e tantas outras coisas como crenças, doutrinas, objetos, pessoas e até profecias que não se consolidam podem virar também fantasmas nas vidas de quem por elas aguarda. A própria salvação pode virar um fantasma também na vida de uma pessoa. Isto não é difícil, por isso aquele que está em pé precisa tomar cuidado para não cair. Pergunte para você mesmo, a exemplo de Mateus 14, 26, daquele texto do barco onde Jesus aparece como um fantasma. Pergunte para você, para mim Jesus é real ou também transformou-se num fantasma? Aqui nós terminamos o nosso estudo, parte 2 deste tema, e eu peço ao Senhor que esteja com cada um de nós, nos protegendo, nos dando sabedoria, nos dando perseverança, nos dando ou mantendo a nossa fé viva, com tudo que ela pode trazer de bom, para que esta nova semana que ora se inicia, possa ser de plena bênção e de plena vitória para cada um de nós que somos formadores da Igreja de Cristo. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Deus vos abençoe.